melhor lado era o outro, mas aí ele só estava desse, então. Boa noite, irmãos. Paz de Cristo. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quantos estão orando aqui para o Senhor mandar chuva para diminuir um pouquinho esse calor? Amém. Hoje eu saí de casa, estava ensaiando uma chuva, eu disse, vem Jesus. Será que vem? Eu espero que ele venha, mas se vier uma chuva junto, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos começando o nosso mês de janeiro, hoje. Fevereiro, misericórdia. Eu sou péssimo com data, gente. Hoje, 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Domingo à noite. E nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Aleluia. Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. Todos acharam, amém? Gênesis está facinho, gente. Gênesis é logo no início. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, do versículo 8 até o versículo 10. Amém? Gênesis 3, do 8 até o 10. Amém? Vamos ler juntos. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. O homem, na sua caminhada, se perdeu um pouquinho. E eu estou sendo gentil. Ele se perdeu tão pouco que até hoje tem muita gente perdida. E, infelizmente, o homem ganhou algumas coisas que não foram nada positivas nesse trajeto. O mundo hoje está cheio de maldade, o mundo hoje está cheio de complicações. E, infelizmente, isso não é novo. A mensagem de hoje eu trago para vocês uma pergunta. Onde você está? Onde você está? E essa pergunta pode ter várias respostas. Você pode me responder a partir do tempo, você pode me responder a partir do lugar, você pode me responder a partir da sua condição emocional, você pode me responder a partir da sua condição física, você pode me responder a partir da sua condição social, econômica, você pode me responder várias coisas, você pode me responder essa pergunta de várias formas. Se Deus perguntasse a você hoje, onde você está, qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Esse Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder, que está em todos os lugares, de repente chega para o homem e pergunta, onde você está? E meditando nesse texto, isso
essa pergunta ficou ressoando na minha cabeça, porque a Bíblia diz também que os olhos do Senhor estão em toda a parte, contemplando os bons e os maus. Como é que um Deus que tem os olhos em toda parte, contemplando os bons e os maus, pergunta onde Adão está? Veja só. Parece que ele está meio que brincando com Adão, né? Será que ele não estava vendo Adão ali? Será que ele não sabia que Adão estava atrás das árvores ali no jardim se escondendo? Será que ele não sabia tudo o que Adão tinha feito? E meditando nisso, irmãos, eu entendi uma coisa. Porque essa não é a única vez que Deus pergunta alguma coisa para o homem. Algum tempo passado, agora, eu acho que foi no mês de janeiro ainda, a gente estava lendo o livro de Jó. E Deus faz, são 60, Alan? Ou eu não gravei esse número, cara. As perguntas que Deus faz a Jó, quantas? 70 perguntas. Olha só, Jó recebe 70 perguntas de Deus. Será que Deus não tinha todas aquelas respostas? Será que ele estava perguntando a Jó para que Jó dissesse a ele quais eram as respostas? Qual era o objetivo de Deus? Qual é o objetivo de Deus quando ele nos faz perguntas? O que é que ele quer com isso? E eu consegui chegar a um fim meu, uma resposta que resolveu para mim. Quando Deus nos faz perguntas, Ele não quer respostas para Ele. Ele quer que nós demos respostas a nós mesmos. E que essas respostas indiquem onde está o nosso coração e quais os sentimentos que alimentam esse nosso coração. Eu vejo na estrada Jesus também fazendo perguntas. De repente, Jesus chega para um cego que estava à beira da estrada mendigando e diz assim, ó, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Veja que as perguntas que Deus faz, elas podem ter algumas respostas. Essas respostas podem ser certas, podem ser erradas, ou podem simplesmente ser respostas. Quando Deus vem a você e pergunta onde você está, qual é a sua resposta? Qual é a resposta que vem no seu coração? Ah, Deus, eu estou muito ocupado. Eu estou na correria. Ah, Deus, eu estou meio cansado. Onde é que você está, velho? Ah, Deus, eu estou aqui em casa. Onde é que você está? Aonde nós estamos? E sabe, irmãos, Adão estava num lugar que não era legal. Lugar esse que nós também estamos. Adão estava num mundo que agora estava corrompido por causa do erro dele. Nós também estamos submetidos a esse mundo corrompido, não somente por causa da maneira como nós erramos, mas da maneira como a humanidade erra. E esse erro que Adão cometeu infligiu algumas complicações na nossa estrada. Ali mesmo, no Éden, essas complicações já começaram. E nessa mensagem de hoje eu quero colocar para você, porque eu já recebi o meu, né? A gente sempre recebe quando a gente está fazendo. A gente recebe a nossa parte quando a gente está meditando na palavra. 5 complicações que esse estado do homem trouxe, essa resposta errada desse homem, a pergunta de Deus trouxe, e 5 soluções que as respostas certas de Jesus trouxeram para nós. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também por um homem esse pecado saiu.
Aleluia. A primeira complicação que o pecado trouxe para o homem foi medo de Deus. A resposta que Adão deu, quando Deus pergunta aonde ele está, não é primeiro onde ele está, mas é primeiro como ele está. Ele ouve a voz de Deus, os passos de Deus no jardim, e responde: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha só, medo. Do que a gente sente medo? Hein? Do que a gente sente medo? Se vier um piche late, né, velho? Piche é barril. Piche faz uma zoada terrível. Mas o tamanho do piche lhe deixa com medo? Hein? Agora, se vier um pitbull em silêncio, latindo nada, você fica com medo? Levi que anda pelos safaris da vida aí, Levi. Vem um leão lá devagarzinho assim, ó, na tua direção, velho. Tu fica com medo ou tu se enche de coragem, velho? Tu sozinho no meio daquela savana toda. Hein? Como é que... O que é que nos deixa com medo? Será que Adão tinha motivos para ter medo de Deus? Alguma vez antes dessa situação, Adão tinha reportado medo de Deus. Mas o pecado levou Adão a ter medo de Deus. Toda vez que nós temos medo de Deus, significa dizer que nós estamos mais perto do pecado do que deveríamos estar. Se de alguma forma o medo nos ocorre, nós precisamos entender que nós devemos nos aproximar de Deus, para que esse medo vá embora, porque quando nós nos aproximamos de verdade de Deus, nós entendemos que nós não precisamos ter medo dele. Adão teve medo de Deus. A segunda coisa que o pecado gerou ali naquela situação, foi uma visão negativa a respeito da nudez. O texto de Gênesis 2:25 traz um dado importante. E o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam disso. De repente, aquela nudez passou a trazer vergonha. E eu digo para os irmãos que esse é um dano permanente, assim como todos os outros, esse também é um dano permanente, um dano social permanente. Hoje, tem gente querendo resolver esse dano da forma incorreta. Como as pessoas estão querendo resolver esse dano? As pessoas estão querendo se desnudar. Elas estão vestindo roupas cada vez mais curtas, cada vez menores, cada vez menos roupa, e indicando que isso é liberdade, quando, na verdade, isso é apenas uma maneira humana de resolver uma coisa que é espiritual. Vai fechar a conta? Não. A conta não fecha. Deus providenciou uma maneira de resolver essa vergonha dessa nudez. E essa coisa se chama casamento. Aí as pessoas fogem do casamento e querem resolver a nudez de outro jeito. Vejam só. Irmãos. A gente é ruinzinho mesmo. Mas Deus é bom. Amém? Enquanto houver pecado, irmãos, haverá essa visão corrompida a respeito disso, que Deus criou para ser bom e agradável. Não há uma maneira humana de resolver isso. Não há. Simplesmente não há. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 19. Efésios, capítulo 4, versículo 19.
Olhe só. Olha o que diz esse texto. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com toda a avidez, ou seja, com todo o desejo, com o desejo mais profundo do coração, toda espécie de impureza. Esse é o estado do mundo hoje. É assim que o mundo está hoje. Veja, Paulo escreve esse texto lá atrás. Não tinha nem 100 anos que Jesus havia morrido ali. Ele escreve esse texto por volta do ano 70, 75, 80, os historiadores não conseguem precisar, mas ele escreve esse texto ali por volta do ano 70. E o mundo já estava assim, agora imagina, as coisas só foram piorando de lá para cá. O coração das pessoas está cada vez mais sujo, está cada vez mais complicado, está cada vez mais envolvido em coisas que não são legais. Essa nudez, infelizmente, não foi apenas física, o homem desnudou também o seu espírito, e desnudando o seu espírito, ele ficou à mercê disso, da maldade. Ele tornou o coração dele, que Deus fez para ser puro, em um coração mau. E a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. A terceira coisa que o pecado trouxe para nós como um presente negativo, que presente ruim, terrível. Foi a necessidade de autojustificação. Adão, antes de se encontrar com Deus, ele já começou a se auto-justificar. Então, a Bíblia diz que ele fez folhas de figueira, pegou folhas de figueira e costurou ali do jeito que dava, uma roupa para si e para a mulher. E se vestiram, tentando resolver o problema que eles viram naquele momento, que era um problema que eles queriam resolver. Quantas vezes nós nos portamos assim? Quantas vezes, sabendo que em algum momento nós vamos nos deparar com Deus, nós começamos a buscar autojustificativas, nós começamos a buscar desculpas para o nosso estado, para a nossa situação, para a nossa condição, para aquilo que estamos vivendo, para aquilo que estamos passando, para aquilo que estamos pensando, e começamos a pensar estratégias para, de alguma forma, minimizar os danos daquilo que nós estamos produzindo e que nós sabemos que não é bom. Para as nossas ações que a gente sabe que não são boas ações, para os nossos pensamentos que nós sabemos que não são bons pensamentos. E a gente começa a pensar caminhos e meios e formas e fórmulas para indicar para Deus qual é a forma de tratamento que nós precisamos. Foi o pecado que nos trouxe isso. Então, irmãos, toda vez que nós nos virmos de alguma forma tentando promover esse tipo de pensamento, nós precisamos entender que nós estamos nos distanciando de Deus. Porque depois que Deus vem, dá as devidas indicativas, dá as devidas broncas em todo mundo, ok? Ele agora dá uma bicuda no homem e deixa o homem para lá, é assim? Hein? Não. Ele pega esse homem e veste. Ele pega esse homem e cobre de uma maneira decente, honesta. E isso aponta para o que a gente vai falar depois, que é o próprio Jesus. Através de Jesus, Deus nos dá não só uma justificativa, ok? Ele nos dá uma justificação. Ele nos traz justificação. A gente vai falar mais a respeito disso. O homem, o tempo todo, ele tenta parecer melhor do que de fato ele é. O tempo todo. Eu estava comentando com Cleidinha mais cedo que eu estava passeando um pouquinho pela internet e aí eu me bati com
uma pessoa fazendo uma pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E aí o teólogo que estava respondendo as questões, ele respondeu isso de uma forma que eu achei bem legal. Isso só aconteceu uma vez. Sim, mas acontecem tragédias todo dia. Pessoas morrem, perdem tudo, sim. Mas coisas ruins a pessoas boas só aconteceu uma vez. Coisas ruins só aconteceram a uma pessoa boa quando Jesus morreu na cruz. Quando ele foi torturado e morto. Nós não somos bons. Essa é uma ficha que precisa cair na gente. Nós não somos bons. Esse desejo de provar para as pessoas e para nós mesmos que nós somos bons e dignos de alguma coisa, ele é fruto do pecado. É fruto do pecado. Porque na hora que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e da justiça e do juízo de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para a nossa condição e dizer: eu não sou bom, não. Porque nós temos, nesse momento, a visão correta a respeito de Deus. E nós enxergamos toda a sua bondade, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nada daquela bondade que há nele existe em nós. E enxergamos também, nesse momento, a necessidade que nós temos dele. E reconhecemos que nós não conseguimos nos resolver sozinhos. Quarto, o afastamento de Deus e da sua vontade. Irmãos, nós não temos a capacidade de fazer a vontade de Deus sozinhos. Por mais força que nós façamos. E eu não estou falando apenas de quem está ausente do conhecimento de Cristo. Eu estou falando de nós, todos nós que conhecemos a Cristo, todo ser humano, não tem a capacidade de, por si mesmo, cumprir a vontade de Deus. Se o Espírito Santo em nós não nos possibilitar cumprir a vontade de Deus, nem isso nós conseguimos, nem obedecer nós conseguimos. Porque nós somos desobedientes, nós fomos acabados pelo pecado, destruídos pelo pecado, e o Senhor precisou fazer uma obra maravilhosa para nos restaurar e nos colocar de volta no lugar. Porque sozinhos, nem obedientes nós conseguimos ser. Abra o texto de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Olha o que o profeta diz. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Mas eu só me lembro que eu fiz uma coisa muito ruim já tem alguns anos. Às vezes a gente acha que o tempo apaga as coisas ruins que a gente faz, né? Eu falo porque eu já tive essa sensação. Eu vou deixar passar umas semanas aqui, aí eu mesmo me esqueço e eu acho que aquilo está esquecido. A gente é interessante, né? A gente é engraçado. Nós somos ruins, irmãos. E os nossos pecados nos afastaram de Deus e da vontade dEle. E quinto e último, para a gente parar de falar de coisa ruim e começar a falar de coisa boa. O pecado nos trouxe morte física, emocional e espiritual. Em Gênesis 3:19, Deus dá uma sentença ao homem.
Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Você é pó, e ao pó você voltará. Essa é uma sentença, irmãos, que cumpre a todo homem. O texto de Hebreus também diz: aos homens é dado morrer uma única vez, e depois disso segue o juízo. Como se morrer mais de uma vez fosse um problema, e às vezes as pessoas esquecem. Porque se a gente vai um pouquinho lá para Apocalipse, a gente vê repetidas vezes falando a respeito da segunda morte. E esta é a segunda morte. Porque além de morto fisicamente, a pessoa vai eternamente viver morto espiritualmente, distante de Deus. Mas existiu uma outra morte que também aconteceu naquele momento. E olha, o homem não caiu duro ali. Veja que isso tem um reflexo ainda dos nossos dias. Muitas pessoas cometem coisas ruins e, porque não caem duras no mesmo momento, acham que aquelas coisas não são tão ruins assim. Mas naquele momento também aconteceu uma morte emocional. 1 João 2,16. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Você sabe o que são todas essas coisas? São exatamente como nós nos sentimos. São as nossas emoções, descritas aí nessas 3 sentenças. Desejo da carne, desejo dos olhos e arrogância da vida. Nas versões mais rebuscadas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essa é a forma como nós nos sentimos. Essa é a forma como os nossos sentimentos se comportam, que morreram por causa do pecado. E a outra morte que infelizmente nós sofremos foi a morte espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, ela não está nas nossas emoções. A glória de Deus não está no nosso físico, a glória de Deus está no nosso espírito. E nós somos destituídos dessa glória por causa do pecado. Infelizmente, o homem, naquele momento, perde o brilho de verdade que Deus tinha dado a ele. Quando nós pecamos, nós perdemos o brilho que Deus quer que nós tenhamos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus restaura todas as coisas. Jesus restaura todas as coisas. De tudo. Aleluia. E a primeira coisa que ele restaura, porque também foi a primeira coisa que o homem perdeu, Jesus é extremamente organizado, irmãos. Eu sempre repito isso. A Bíblia tem algumas ordens que precisam ser consideradas. A Bíblia tem umas coisas que são absolutamente maravilhosas. E às vezes a gente perde a ordem das coisas, mas é importante que toda vez que nós pararmos para ler a Bíblia, nós leiamos exatamente na ordem que as coisas estão, porque essa ordem é importante. É absolutamente importante. A vontade de Deus é boa. Não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu fiz de pegadinha porque eu sei que eu mesmo demorei para decorar esse texto certo.
Aí tem outro que a gente sabe, eu sou o caminho. Gente, vocês estão desanimados, vocês estão acordados ainda? Amém? Então vamos lá, vamos repetir isso com força. Eu sou o caminho. E ninguém... ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. A primeira coisa que Jesus restaura em nós é a nossa confiança em Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 22. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 até 22. Hebreus? Ixi, eu anotei errado. Não, Hebreus 10. Desculpa, gente. Hebreus 10. Eu estava com a cabeça no 19 aqui. Hebreus 10. Hebreus nem 19 tem, misericórdia. Hebreus 10, do 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados pela água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu fui até o 23. Apeguemo-nos com confiança, porque aquele que prometeu é fiel. Olha, irmãos, o pecado todos os dias nos imprime diversas situações que não são nada positivas, mas na hora que Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que ele reconstrói na nossa vida é a nossa confiança em Deus. Então, de forma nenhuma, deixe que o pecado retire a sua confiança em Deus. Pecou, errou, tropeçou no caminho, recorra a Deus novamente. Se devote ao Senhor mais uma vez, porque Cristo nos devolveu a confiança em Deus. Nós não precisamos mais ter medo. Nós precisamos com ousadia entrar no santo lugar. Nós temos acesso a Deus em Cristo. Aleluia. Temos. Aleluia. Nós não precisamos que ninguém entre em nosso lugar. Nós não precisamos esperar o pastor atender uma ligação para orar por nós. Nós temos a capacidade de nos elevar a Deus em oração e chegar diante dEle e colocar os nossos sentimentos, colocar as nossas questões, colocar as nossas situações e crer que Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo. E é bom que a gente também fique alerta com isso, tá? Deus está nos ouvindo. A depender do que a gente esteja falando, isso pode ser bom. Deus está nos ouvindo. Aleluia. A segunda coisa que Jesus restaurou foi a visão de quem nós fomos criados para ser. Olha, quando Deus lá no Éden constrói o jardim, Ele vem ao longo dos dias, Ele vem construindo a natureza toda. No princípio criou Deus. Vocês estão comigo, gente? No princípio criou Deus. E a terra era sem forma e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E disse Deus... Tão bom de Bíblia, hein? E houve...
houve luz. E Deus foi criando todas as coisas. Todas as coisas. E ao final de cada dia, ele olhava para aquilo que ele tinha criado e dizia que era? E dizia que era? Bom. No sexto dia, Deus cria algo que ele não diz que é bom. Ele diz que é? Ele diz que é muito bom. Deus cria o homem e diz que é muito bom. Depois ele torna esse muito bom ainda melhor e ele cria a mulher. Ô glória! Glória a Deus pela vida da minha. Mulher santa. Ó, velho, porque para me aguentar tem que ser. Ela sabe disso mais do que eu. Aleluia. Jesus restaura a visão de que nós fomos criados para ser. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão muito calados, olhe para o irmão do seu lado aí e diga assim, ó, Jesus pode restaurar você. Aleluia. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Aleluia. Em outro texto, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, nosso Pai. E o outro texto que eu quero ler com vocês é o texto de João, no capítulo 1, no versículo 12. E esse texto começa com uma sentença de João, antes um pouquinho. Então não precisa voltar não, deixa aí no 12, tá? Veio para que era o seu, para os que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. E aí vem esse texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade para se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Veja só, Deus cria Adão no Éden como um filho, como alguém que era parte da família. De repente, esse Adão que foi criado por Deus para ser parte da família, peca, erra, transgride uma ordem dele. E ali, ainda diante desse homem pecador, ele diz, da semente da mulher, eu suscitarei um que pisará a cabeça da serpente. E depois, mais tarde, ele nos envia Jesus, que nos devolve em si mesmo a imagem de quem nós precisamos e fomos criados para ser. Ele não nos deixa naquele lugar onde nós estávamos, ele nos pega e nos transporta para o seu reino. E está escrito, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por meio do sacrifício de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Em terceiro lugar, Jesus nos trouxe justificação permanente. Olha, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, só que Ele olha para isso não com tristeza eterna, Ele olha para isso com esperança e diz, olha, sabe aquela promessa que vocês receberam lá no Éden? Eu vou fazer cumprir essa promessa agora. E eu vou entregar para vocês o meu filho.
E o meu filho resolverá o problema de uma vez por todas. Ele não será mais uma justificativa, mas ele será um meio de justificação para você. Ele vai pegar a sua vida e vai corrigir a sua vida, vai consertar a sua vida de forma tal que esse conserto que ele vai fazer aqui vai reverberar por toda a eternidade. Aleluia. Romanos capítulo 5, 1 e 2. Aleluia. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele nos devolveu ao lugar de onde nós saímos. E Ele quer continuar nos devolvendo a esse lugar. Quantas pessoas estão aí fora, perdidas ainda, sem serem devolvidas a este lugar que Deus em Cristo gerou para todo mundo? Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua dizendo: porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado, porque não creu. Então, meu irmão, minha irmã, creia. Creia. Creia, porque esta fé trará justificação para a sua vida por meio dele. Aleluia. Em quarto lugar, Jesus nos possibilita fazermos a vontade de Deus. João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se sem ele nós não podemos fazer nada, então com ele nós podemos fazer? Então, mais tarde, Paulo escreve: posso todas as coisas naquele que me... Ai, isso não é tão massa. Então agora, ninguém me segura. Vou comprar um carro zero, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou comprar uma mansão. E nada. Se a gente voltar um pouquinho o texto, a gente vai ver o que é que Paulo diz que ele pode. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar frio, eu posso sofrer pela espada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Às vezes a gente resume o reino de Deus a coisas materiais, irmãos. Às vezes a gente pega aquilo que Deus deu para ser eterno e para ter um peso maior do que nós esperamos e podemos ouvir. A Bíblia diz que coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu são as que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes a gente fica tão preso nas coisas que a gente pode ver e ouvir, sentir, cheirar, sentir o gosto. Deus tem muito mais para nós. Deus em Cristo restituiu, a possibilidade de sermos obedientes. E olha,
A Bíblia diz que Jesus, aprendendo a obediência por meio daquilo que sofreu, foi elevado acima de todo o principado e potestade. O texto que os teólogos entendem como se fosse uma canção cantada na igreja antiga, diz, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e achado na forma de servo, submeteu-se à morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de sobremaneira ou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, acima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa obediência, irmãos, vai resultar para nós eterno peso de glória. Sabe aquela glória que o homem perde lá no início? Essa glória é restituída em Cristo, porque Ele nos dá a possibilidade de novamente obedecermos a Deus. Aleluia! E em quinto lugar, já estamos terminando. Jesus nos traz três coisas. Primeiro, restauração. João capítulo 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou a tenham em abundância. Quantos querem vida abundante de Jesus aqui? Sabe, queridos, a vida abundante com Jesus, ela não é uma vida abundante apenas materialmente, ela é uma vida abundante completamente abundante. Ela não é abundante porque você tem milhões na conta, não. Ela é abundante porque você não precisa gastar qualquer dinheiro que você tenha na conta com outras coisas que não vão fazer bem para você e para as pessoas ao seu redor. É assim. O cara ganha milhões e gasta tudo com farra, detonando o próprio corpo, detonando a vida de pessoas ao redor dele. É assim. Mas quando a pessoa encontra com Jesus, quando ela encontra de verdade mesmo, se ela tem milhões, ela passa a gastar esses milhões para que o evangelho chegue a tantas outras pessoas. É assim. E agora o dinheiro dele, ao invés de trazer perdição para ele, traz vida para ele e para um sem número de pessoas. A gente precisa de uns irmãos abençoados assim aqui. E eu quero fazer um desafio a vocês. Orem para que o Senhor mande esse tipo de obreiro para a seara dele. Amém? De repente você que está aqui pode ser esse obreiro. Aí você está tímido em orar para vir um rico para essa igreja. Aí Deus diz, eu até tinha para aquele ali, mas ele está tão desanimado. Ele está tão triste. Se ele quiser, pode ser, amém? Glorifique o nome do Senhor se Ele quiser. Não viva para você mesmo, não. Jesus restaurou você para que você viva para Ele e não para você mesmo. Amém? A segunda coisa que Jesus restaura, que Ele nos dá, é a nossa salvação. A gente estava perdido. E às vezes a gente não entende o que é estar perdido. Quantos sabem aqui onde é a própria casa? Todos vocês sabem o endereço, não sabem? Massa, beleza, ok. Mas se eu chamar um menino bem pequeno aqui, mas não é pequeno assim, tipo o meu não. O meu também já é grande também. Mas um menino pequeno mesmo, de 2, 3 anos de idade, e perguntar a ele o endereço da casa dele, ele vai saber? Não. Se eu soltar esse menino lá no centro da cidade, ele estará como? Repete em alta voz. Massa, é assim que nós estávamos perdidos.
Às vezes, quando a gente vai falar com as pessoas que as pessoas estão perdidas, ela imagina que ela está com outro tipo de perdição. Também está, ok? Mas a primeira perdição é essa: Deus é o nosso norte, Deus é a nossa referência, e nós nos perdemos desse norte, dessa referência, e a gente fica sem saber para onde ir. Em Cristo, Ele devolve para nós a direção, e aí nós não estamos mais perdidos, nós fomos achados, nós fomos encontrados, e agora nós temos um destino, nós temos um caminho, e Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Aleluia! Eu sou o caminho. Nós temos um caminho nele. Ele é o nosso caminho, é nele que nós precisamos caminhar. Ele nos entrega salvação. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Aleluia. E pode abrir em seguida, Mateus 11, 28 a 30, e logo em seguida pode abrir em 1 João 5, 11. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a... Repitam, para a... Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente perdeu a nossa alma para o pecado. E a nossa alma ficou cansada, os nossos sentimentos ficaram complicados, a gente se encheu de um monte de coisa ruim, mas em Cristo nós temos novamente o direito de sermos restituídos na alegria na nossa alma. Para que isso seja feito, nós precisamos ir a Ele. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Quantas vezes e quantas pessoas têm andado cansadas e sobrecarregadas nesse mundo? Quantas vezes nós mesmos que conhecemos a Cristo ficamos cansados e sobrecarregados com tanta coisa desse mundo? Estamos assim sem razão, porque se nós formos a Cristo, Ele nos aliviará. Vão a Cristo. Coloquem-se diante dEle, Ele nos trará saídas, sempre nos trará saídas. 1 João 5,11. Aleluia. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. O pecado nos trouxe morte, mas Jesus nos trouxe vida. E não qualquer vida, Ele nos trouxe vida eterna. Então nós viveremos em paz com Deus eternamente se nós nos abraçarmos com Cristo. Se nós crermos no seu nome, se nós crermos no seu sacrifício, se nós acreditarmos com toda a força do nosso coração que nele nós temos saída, nós teremos vida eterna com Ele. Todo aquele que o Pai vier a mim, ninguém arrebatará da minha mão. Todo aquele que vier a mim, ninguém arrebatará da minha mão. É o Pai que me dá. É o Pai que me dá. Nós estamos seguros em Cristo se estivermos com Ele. Aleluia. E para terminarmos, eu quero ler um texto com vocês. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas.
Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para nós hoje. Hoje. Hoje, aqui nesse lugar. Deus tem novidade de vida para nós. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Se coloque nesse momento diante do Senhor. Com fé. Não fique tímido, não. Fique não. Faz mal ficar tímido diante de Deus. Apresente-se diante dEle. Apresente seus medos. Apresente as tragédias que a sua vida tem passado. Apresente a Ele. Apresente seus desejos, as suas vontades, mesmo que esses desejos e vontades não sejam boas. Apresente a Ele. Aleluia. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós estamos diante do Senhor. Não porque esse lugar represente diretamente alguma coisa, mas porque nós estamos reunidos em Teu nome. E nós cremos que o Senhor está conosco. Se o Senhor chegasse para nós e perguntasse onde nós estamos, nós diríamos: hoje eu creio, nós estamos em Tua presença. E nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos estar em Tua presença. Nós te apresentamos aqui a nossa vida. Toda a nossa vida. Nós te apresentamos a nossa incredulidade, nós te apresentamos, Senhor, a maneira como não conseguimos crer em Ti, nós te apresentamos os nossos pensamentos ruins, as nossas falhas, todos os nossos pecados nós te apresentamos. Nós te apresentamos isso sabendo que o Teu Filho Jesus morreu naquela cruz para levar tudo isso embora. E nós te apresentamos sabendo que o Senhor mandará embora todas essas coisas e tudo se fará novo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor renove a nossa esperança essa noite. Que nós saiamos daqui para viver uma vida completamente nova em Ti. E que nós sejamos restaurados conforme o Senhor nos criou para ser, a Tua imagem e a Tua semelhança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.